Amém, meus irmãos, estamos de volta. O som não estava saindo, dê aí o feedback pra gente, se está tudo normal. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Novo e Vivo Caminho. Amém? Estamos entrando aí novamente. A primeira vez deu alguns problemas no áudio. Você que vai chegando aí o feedback, se o áudio está saindo normalmente, se a imagem está boa, nos auxilie em nome do Senhor Jesus. Aí agora normalizou. Amém, irmã Silvia? Graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Agora normalizou, amém? Deus abençoe pelo feedback. Alguns problemas técnicos que nós vamos solucionando em nome do Senhor Jesus. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Este é o programa Novo e Vivo Caminho. Amém? Deus abençoe. A irmã Silvia já está presente aí. Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, irmã Silvia. Também a Alessandra. Deus abençoe a Alessandra. Que a graça e a paz esteja convosco nesta noite, com você, com o William. Mandar um abraço aqui para o William também. Deus abençoe o William. Que a graça do Senhor alcance a sua vida. Saudade de vocês, hein? Amém? A Alessandra não estava muito bem esses dias aí, de saúde, oramos por ela. Eu espero que tenha se recuperado. Também a irmã Silvia, sentimos sua falta aqui, irmã Silvia, ontem. Deus abençoe. Continuamos orando pela vida da irmã Silvia, pelo Daniel, para que Deus possa fortalecer. Também a minha mãe, Dona Vânia, está aí presente na live com a gente. Deus abençoe a minha mãe, o meu pai, irmão Luiz, Diácono Luiz, é uma bênção aqui para nós. Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Também presbítero irmão Mauro, amém? Meu sogro, Deus abençoe irmão Mauro, a Elma, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de vocês nesta noite em nome de Jesus. Este é o programa Novo e Vivo Caminho. Todas as quarta-feiras nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E como os irmãos sabem, neste período que nós retornamos fazendo o programa à noite, nós começamos a falar sobre salvação, amém? E salvação nós aprendemos na palavra, nós vimos através da Bíblia que é um campo que só Deus entra, é um campo que o Senhor nos deu as diretrizes, nos mostrou o caminho, mas é algo estabelecido e conquistado por Jesus na cruz. Ele é o novo e vivo caminho. E nós estamos vendo que a salvação, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós entramos em um caminho de santificação. E é sobre isso que nós estamos falando, o processo da salvação. Há quem imagine que a salvação só se dá naquele dia que nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Já outros que pensam que a salvação se resume ao dia do nosso batismo. Se batizamos e agora acabou, está tudo feito, está tudo completo. E nós estamos vendo através da Bíblia que não é assim. A salvação, ela é conquistada dia após dia. A salvação, ela é lapidada, né? Se melhor nós podemos dizer assim. O apóstolo Paulo diz que nós devemos operar a nossa salvação no temor do Senhor. Ou seja, se é para operar, operação é algo que você dá a devida atenção todos os dias. É o cuidado, é o zelo, é observando. Eu estou crente hoje? Ainda eu estou crente, ainda eu estou confiante? Eu estou vivendo de modo digno pelo qual eu fui chamado? Eu estou vivendo em modo digno, de acordo com o que Jesus fez por mim?
A grande pergunta é, e eu quero iniciar esta aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre santificação, mas eu quero deixar uma pergunta aqui para você, para mim, para nós. Nós estamos fazendo valer a pena o que Jesus fez por nós? Nós estamos fazendo valer a pena? Estamos vivendo de modo digno de tão grande salvação que nos alcançou? Santificação é observar isso, e é sobre isso que nós vamos continuar falando nesta noite. Mas antes disso, eu quero pedir a você, compartilhe esta live. Você sabe que ao término desta live, nós vamos subir o vídeo no YouTube também, mas você já pode compartilhar aí no Facebook mesmo, com seus amigos, com seus familiares. Você pode compartilhar no grupo da igreja, no grupo que você faz parte, da sua família. Compartilhe, coloque no seu status, para que mais vidas sejam alcançadas. Seja um missionário, uma missionária, compartilhando esta live. Amém? Você também pode deixar o seu pedido de oração. Você que está enfermo, nós falamos aqui, a Alessandra não estava muito bem, nós oramos, eu creio que está se recuperando, estamos orando pelos demais irmãos. Então, deixa aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar no final dessa live por você, por sua família, por porta de emprego, por renovo. Amém? Vamos orar para que Deus liberte da depressão, de todo tipo de dificuldade que você está tendo. Nós vamos unir a nossa fé ao final desta live. Então fique aí, deixa aí seu pedido de oração, que no final nós vamos orar. Amém? Deus abençoe. Se vocês ouvirem um barulho aí diferente, eu estou aqui transmitindo essa live diretamente da nossa igreja, e começou a chover aqui, né? Desde essa semana toda está chovendo aqui em São Paulo, e hoje foi e voltou a chuva, e agora começa a chover. E como aqui o telhado é de lata, você pode aí ouvir um barulho aí diferente. É a chuva batendo aqui no telhado da igreja. Mas eu creio que não teremos dificuldades maiores. Amém? Orar para não acabar a energia, para continuarmos esta live em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero orar com você para iniciar a aula, a iniciar este programa. Vai deixando aí sua dúvida sobre salvação. Qual é a sua dúvida? Sobre salvação, sobre santificação, sobre ser santificado. Qual é a sua dúvida? Vamos juntos aprender? Deixa aí nos comentários, deixa aí, mande no direct, mande no grupo da igreja. Nós queremos sanar a tua dúvida. Não permaneça com dúvida nesta live, neste programa, com esse tema sobre santificação. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade de estar reunidos, meu Pai, através da internet com meus irmãos. Eu te louvo, eu te agradeço. Eu te peço, Pai, fala, Senhor, conosco no decorrer deste programa, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso espírito seja renovado, que as escamas dos olhos sejam, meu Pai, em nome de Jesus, que caiam nesta noite e vidas sejam alcançadas, libertas e restauradas através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Na aula passada, nós começamos a falar do terceiro processo que se dá na salvação. Nós já falamos aqui que o processo inicial do caminho da salvação, do processo da salvação, é a justificação. Lembra? Nós falamos sobre isso. A justificação se dá através do que Jesus fez por nós. Não há mérito nosso, não há poder através dos nossos braços para alcançarmos e sermos justificados. Tudo foi feito por Jesus e através de Jesus.
O segundo passo nós vemos que é a regeneração. Nós fomos justificados e simultaneamente ou paralelamente nós fomos regenerados. A ponto que nós observamos que se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. Não tem como se dizer cristão, se rotular como um cristão e não ter a vida transformada, não ter a vida regenerada. É incompatível dizer que é cristão e não ter a vida transformada. A ponto que nós lemos alguns versículos e Paulo diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Faça o contrário, trabalhe, porque agora você é uma nova criatura no Senhor. E após a regeneração, quando nós já entendemos isso, quando nós já tivemos a vida transformada, nós entramos em um novo processo, que é o processo de santificação. Não é um botão que apertam em nós, que Cristo aperta em nossas vidas, como um aparelho doméstico, um aparelho celular, né, que tem o poder de zerar tudo e agora é uma nova configuração. Não. Isso é feito em um processo, através de um processo, que é o processo da salvação. E assim, a santificação, nós vimos na aula passada, ela dá início no dia que a gente aceita Jesus. Naquele dia que você estava na igreja, que você levantou a sua mão, você ouviu o louvor, falou no seu coração, você ouviu a palavra e você passou a enxergar o que nunca havia enxergado, aquele dia você já foi santificado por Jesus. E nós vimos que essa santificação é uma santificação inicial, é algo que não vem de nós, vem de Deus. E a gente viu vários fatores que essa santificação inicial nos traz, como perdão dos pecados passados, como a visão aberta, a visão espiritual aberta, a ponto de a gente olhar o que a gente fazia, o que a gente faz hoje e dizer: como eu podia andar naqueles caminhos, como eu podia fazer aquilo, falar daquela maneira. Só a santificação, só a graça faz isso. E a gente viu também que Jesus nos colocou em um outro trilho, em um novo caminho. E aí Paulo vai dizer: agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na minha e na sua vida, o poder que opera agora não é da nossa vontade, da nossa carne, dos nossos desejos, mas o poder que em nós opera é o poder do Espírito Santo de Deus. Foi nos dado um novo caminho, esse caminho é Jesus. E agora, tudo que vamos fazer, necessariamente, nós colocamos na balança e observamos: será que cabe a mim? Será que serve para mim? Será que eu posso falar assim, ou eu devo falar assim? Porque foi nos aberto os nossos olhos, foi restaurada o nosso espiritual. Mas essa santificação inicial, ela deve ser trabalhada, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Não se deve ficar apenas com essa graça, com esse benefício da santificação inicial. Agora, a busca por santificação cabe a nós. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E para iniciar o processo de santificação, eu quero ler um texto com você. Os irmãos que estão aí
acompanhando, anote aí pra gente nos comentários, amém? Não sei se minha esposa já está online aí, Deus abençoe. A irmã Silvia também nos auxilia nisso. Nós vamos estar colocando os versículos. Anote, pegue um papel, uma caneta, pegue a sua Bíblia, acompanhe junto comigo, leia junto comigo os versículos. Tenha esse hábito. Não escute pregações, seja na internet, seja na igreja, sem acompanhar na Bíblia. Tome isso por hábito. Acompanhe, confirme, amém? E nós vamos começar lendo um versículo em Hebreus, capítulo de número 12 e o verso 14. Anote aí na sua Bíblia. Eu quero procurar ser bem sucinto aqui, quero falar pausadamente. Às vezes eu começo a falar e não paro, para não ficar cansativo. Nós vamos procurar ser bem didáticos aqui, em nome de Jesus, amém? Então, respira, pegue a sua caneta, pegue a folha aí de papel, sua Bíblia e abra comigo Hebreus, capítulo de número 12 e o verso 14. Olha só o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Lembrando que a Bíblia não nos confirma que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Por mais que muitos acreditam, e eu particularmente acredito também que seja o apóstolo Paulo que escreveu, porém não podemos afirmar, amém? Então o escritor aos Hebreus, ele é desconhecido. Então não, quando você vê alguém afirmando foi o apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, não, é só aqui um paralelo importante para a gente aprender, amém? Hebreus, nós não sabemos o autor da carta aos Hebreus, porém tudo leva a crer que foi o apóstolo Paulo, pelo jeito, pela escrita, pela forma de ensinar a igreja, tudo leva a crer que foi o apóstolo Paulo que escreveu. E diz assim o versículo 14 do capítulo 12: buscai a paz com todos e a santificação. Olha só como aperta agora: sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha como esse versículo aperta todos aqueles que querem seguir Jesus. Aqueles que dizem que é só se batizar e está resolvido, é só levantar a mão e receber como Senhor e Salvador, está resolvido, vai ter que riscar um monte de versículo que diz que o nosso comportamento, que a nossa conduta, que a nossa maneira de viver vai ser levada em conta. E esse é um dos textos, um dos versículos que dizem: primeiro, busque, ou algumas versões diz assim: segui a paz com todos. Siga a paz, que seja um ato contínuo. Busque, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual, e aquele atrela apenas a santificação, porém o seguir a paz anda junto, não deve desatrelar uma coisa da outra, porque se eu busco santificação, eu tenho que buscar ter paz com o próximo. Se eu busco santificação, eu tenho que procurar ter paz com todos. O que depender de você, a Bíblia diz, o que partir de você, tenha paz com todos. Segue a paz com todos, busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Irmã pastora Fernanda chegou aí, Deus abençoe, pastora. Marcelo,
Deus abençoe a todos aí, da família, amém? É um privilégio ter vocês com a gente. Também irmão Luiz, Deus abençoe, irmão Luiz, amém? A Leni, todos da família, o Vitor, que Deus abençoe vocês nessa noite, em nome de Jesus. A chuva apertou aqui, irmãos, amém? Tá dando para ouvir aí tranquilamente? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? O áudio tá saindo aí perfeitamente? Vai dando feedback pra gente aí, que a chuva apertou aqui, mas nós vamos continuar em nome do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer: busque a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Lembra na aula passada que nós falamos o que significa santificação? Santificação significa separação. Nós estamos separados do quê? De quem? Nós estamos separados do mundo. Não do mundo como planeta Terra, mas do mundo como sistema governado por Satanás. Nós estamos separados da maneira e a conduta a qual as pessoas desse mundo vivem. O que é ser separado? Ser separado é entender que agora nós vivemos para agradar um Deus. Agora nós vivemos para agradar o Senhor, o Rei dos Reis, o Deus da nossa vida. A ponto que, se estamos em um lugar, um exemplo, se nós trabalhamos em um lugar onde todos são corruptos, se nós trabalhamos em um lugar onde todos fazem esquemas para se beneficiar que não são lícitos, agora, por ser servos de Deus, nós não praticamos as mesmas coisas, nós não entramos pelo mesmo caminho, porque somos separados. Nós vivemos não para agradar o mundo, mas para agradar ao nosso Deus. Vivemos separados do sistema corrupto, caído, depravado que esse mundo tem. A ponto que, se antigamente nós participávamos de conversas, de rodinhas, aonde existia piadas sujas, indecentes, agora nós não nos sentimos confortáveis, agora nós não nos sentimos bem, não porque frequentamos uma igreja, mas porque fomos salvos por Jesus, encontramos a Cristo, e agora a nossa conduta muda, o nosso posicionamento muda, para agradar a Ele, por reconhecimento ao que Ele fez por nós. Isso é santificação, isso é buscar a santificação. Então o escritor aos Hebreus, ele diz que essa santificação, ao contrário do que muitos falam, que vai cair sobre você continuamente, a santificação vai vir sobre você, o escritor aos Hebreus está falando ao contrário. Eu e você precisamos buscar isso, nos separando, nos comportando
de maneira diferente. Nós temos que ter essa consciência que se somos cidadãos do céu, a nossa conduta, o nosso posicionamento deve ser outro. Jesus disse que nós, cristãos, que aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz, nós somos luz do mundo e sal da terra. E Jesus diz assim, ó: se o sal for insípido, a palavra insípido é sem sabor, que não tem gosto de nada, né? Alguém diz aí, é o picolé de chuchu, não tem gosto de nada, não faz diferença alguma. Se nós formos insípidos, de nada mais serve senão para lançar fora. Agora imagine nós chegarmos diante de Deus e Deus declarar que nós fomos insípidos, que nós não salgamos, que nós não fizemos a diferença. Imagine eu e você chegar diante de Deus e Deus disser: você foi mais um no mundo, você agiu da mesma forma que o mundo. E aí? Por isso a santificação é algo que se busca, que se posiciona. Por isso a santificação, ela se dá através do meu e do seu comportamento, não do legalismo, não da religiosidade, não, porque isso é querer demonstrar para os outros. Mas a santificação é algo do interior para o exterior. E nós vamos ver isso aqui no próximo versículo, no próximo texto. É algo de dentro para fora, externado. É um comportamento não forçado. Tudo que é forçado a gente logo bate o olho e vê. Que pessoa forçada, que pessoa que está querendo demonstrar o que não é. Agora, quando é natural, quando vem de dentro para fora, todos logo percebem também. Então nós vamos ver um texto aqui que externa justamente isso, que o posicionamento que devemos ter e a santificação, e isso vai ilustrar bem, esse texto vai ilustrar bem essa diferença da santificação inicial e a santificação como um processo. Marca aí comigo Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 18. Isaías, capítulo 1, verso 18. Abra comigo aí. Olha o que a Bíblia diz. A chuva apertou, meus irmãos. Tá dando para ouvir aí normalmente? Tá ouvindo mais a chuva do que eu aí? Tá tranquilo? Vai nos dando o feedback aí. Isaías, capítulo de número 1, verso 18. Abra comigo aí. Vamos ver o que a palavra nos diz. A irmã Silvia está anotando aí pra gente. Isaías, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra, ó: vinde e se apresente a mim
diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se tornarão brancos como a lã. Preste bem atenção nesse versículo, porque ele expressa muito bem, essa diferença entre a santificação inicial e o processo de santificação. Escarlata e carmesim eram dois tipos de tintura que tingiam os tecidos no tempo de Isaías, e eram dois tons de vermelho que, ao pintar, tingir a roupa, não era mais possível ser limpo, tornar-se branco novamente. Pensando em nosso contexto, hoje nós temos alvejantes, produtos diversos, os segredinhos da vovó, da sogra, para tirar manchas, Deixa de molho, coloca no alvejante, coloca isso, coloca aquilo, e nós sabemos que nem sempre resolve, nem sempre dá jeito. E Jesus compara, e ele diz que a graça que ele tem a nos dar e a santificação que ele tem, o caminho de santificação que ele tem a nos colocar, é tão maravilhoso que ele diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, intensos, como o carmesim, como a escarlata, eles primeiro, observe aqui, se tornarão brancos como a neve. E ele não para por aí, ele diz: eles se tornarão brancos como a pura lã. Então observe, olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Deus, ele está dando dois tipos de tinturas, de vermelhos, de pigmentação que tira a originalidade do tecido, mas ele está também falando de dois tipos de brancuras, que é por isso que você vai entender que expressa bem que a santificação, ela é inicial, que é dada por Deus, mas ela também é um processo que o nosso posicionamento, a nossa busca se dará. Observe aqui, ele fala de dois tipos de tinturas, dois tipos de vermelho. Não importa por onde você andou, não importa por onde você se sujou, não importa o quão sujo e tingido eu e você estávamos, a graça de Deus tem poder para nos limpar. A graça de Deus tem poder para nos tornar brancos, puros. A princípio, de início, como a neve. E aí, olha que interessante, agora você vai entender. O primeiro ele diz: você se tornará branco como a neve. Da onde vem a neve? A neve vem do alto, do céu para a terra. A neve vem do céu
para os homens. E no Brasil, algumas cidades do sul, elas nevam. E eu ouvi um pastor relatando que na cidade dele, ele mora em uma cidade em Curitiba, ele diz que lá tem um lago que é sujo, que é de água podre, que é de água contaminada. E ele disse assim: as poucas vezes que eu vi neve, eu vi a neve caindo e cobrindo esse lago sujo, com água podre. E ele ficou todo branquinho, que alguém olhava e dizia: ali não é água suja, ali não tem água suja. Quem não conhecia olhava e via: nossa, que lugar bonito, que lugar branco, que lugar puro. Mal sabe que embaixo daquela neve há um lago sujo, há um lago com água podre. Mas lembra que a gente disse? Isso significa a salvação inicial. Nós somos representados por este lago sujo, de água podre, de água contaminada. Quando encontramos Jesus, a neve veio e cobriu. Provisoriamente, alguém passa e quem não conhece, olha e diz: como é branco, como é santo, como é homem de Deus, como é mulher de Deus. Mas quem conhece sabe, fala: e ali tem água suja embaixo. Por isso não para no branco como a neve. E Jesus diz, e a palavra que a gente leu diz: não para por aí. Ainda que seja vermelho como a escarlata, se tornarão brancos como a pura lã. Aonde nasce a lã? A lã nasce na pele de uma ovelha. Eu e você fomos chamados para deixar de ser lobos e virarmos ovelhas do pasto do bom pastor Jesus. Mas não para por aí. Eu quero te... Olha só o mistério da palavra de Deus. Da onde vem a lã, a pureza da lã que cobre toda a ovelha? Vem de dentro para fora. Não vem do alto agora. Vem da lã, por ser ovelha, por querer ser ovelha do pasto de Jesus. Lembra do Salmo 23 que você tanto abre aí na sua casa, você deixa com a página amarela a Bíblia aí: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você está dizendo que Ele é o seu pastor, você está dizendo assim: eu sou uma ovelha de Jesus. E se isso é verdade, e você é a ovelha do pasto de Jesus, você deve produzir lã de dentro para fora. A santidade, diferente do que muitos pregam e vivem, ela não é de fora para dentro, não é exterior para o interior, não. Como a lã que nasce em uma ovelha, a santificação vem de dentro para fora, brota em nós. Quando alguém vê e diz: meu Deus, não é mais a neve, não é mais a mesma pessoa, não é mais aquele lago sujo, não é mais aquela podridão, agora está brotando de dentro para fora. É isso que a palavra quer que eu e você entendamos nessa noite. Eu e você devemos entender isso. Olha o ponto aqui: mas você tem que desejar ser ovelha do pasto de Jesus. Lobo não tem lã de cordeiro, de ovelha. Porco não tem a lã, a pura lã. Como estamos vivendo? Estamos vivendo como ovelhas do pasto
de Jesus? Estamos vivendo querendo ser dominados e dirigidos. Qual é o papel do pastor? E o Senhor Jesus é o nosso pastor. O papel do pastor é guiar. Mas Jesus está dizendo: venha por aqui. Nós estamos pegando o atalho. Jesus está dizendo: ande por este caminho, ser perfeito. E nós estamos andando por outro. Nós queremos o benefício de ter como Senhor, mas estamos vivendo como lobos, estamos vivendo como porcos. Não tem jeito, meus irmãos, não tem jeito. Nós devemos viver como ovelhas de Jesus. Só assim. E é uma ovelha mansa, uma ovelha aceita a redenção, aceita o direcionamento, aceita o cajado, aceita a tosa, porque há um momento da tosa, para crescer mais, um pelo saudável, mais bonito, mais branco, precisa da tosa, sabia disso? Por isso a necessidade de sermos ovelhas do pasto de Jesus. Chega de viver como lobo. Lobo é indomável. Porco vive na lama, na sujeira. Não dá para viver na sujeira, na lama, e uma vez por semana querer ser ovelha de Jesus. Não dá para querer ser ovelha um dia na semana só no domingo. A gente chega com os pés sujos de lama. A gente chega e todo mundo vê a podridão. Por quê? Porque há 6 dias a gente vive na lama e um dia a gente quer viver como ovelha. Não tem jeito. Santificação é todo dia como ovelha, é todo dia sujeito ao cajado de Jesus, é todo dia sujeito às mãos e à direção de Jesus a nós. Olha como é um processo. Brancos como a pura lã é a salvação inicial, santificação inicial. Veio do alto. A neve vem, você não pede, você não requisita, ninguém escolhe o dia, ninguém escolhe a hora. A neve só desce. E aonde cai fica branquinho. Agora, a lã não. A lã só nasce em ovelha. De dentro para fora. E aí a Bíblia vai expressar bem até com a nossa fala. De dentro para fora. A Bíblia diz assim, ó: a sua boca está falando ou fala do que o seu coração está cheio. Então quando você se espanta com alguém que se diz cristão, contando piada suja, falando palavrão, imoralidade, fofocando, amaldiçoando os outros, não se espante não. É porque está cheio o coração dele, dela, está cheio disso. Ele esqueceu que ele é ovelha, está vivendo como lobo, está vivendo como porco. Em porco não vai crescer lã. Em lobo não vai crescer lã. Não se espante. Lembre-se desse ensino aqui, ó, todos os dias. Quando você vê um cristão, alguém que se diz cristão, falando algo que não é compatível, vivendo de uma maneira que não é compatível com o rótulo de cristão, lembre-se na hora, bata o olho e diz: esse aí é lobo ainda, esse aí é porco ainda. Vamos orar para que Deus transforme, para que Deus liberte, para que Deus conscientize. Porque a Bíblia diz assim: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Não dá para
querer ficar alternando. De uma mesma fonte, de uma mesma torneira, só dá para jorrar um tipo de água. Tiago vai dizer isso. A fala de Tiago é quanto à nossa boca. Ele está usando a comparação do nosso falar, mas isso serve como exemplo em todas as áreas da nossa vida. Uma mesma fonte não dá para jorrar água doce e água salgada. Não dá para dizer uma hora eu sou de Deus e outra hora eu não sou. Não dá para dizer eu sou de Deus, eu quero a santificação e viver no mundo. Não dá para dizer de manhã Pai nosso que estás nos céus e viver como órfão o resto do dia. Não dá. De manhã é Pai nosso que estás no céu. Durante o dia você vive como órfão. Buscai a paz com todos e a santificação. A santificação precisa ser algo que a gente deseja, não para apontar para os outros, para mostrar para os outros. Isso se chama legalismo. Toda vez que você se posicionar em santificação, desejando mostrar para os outros, a Bíblia diz que você já recebeu o seu galardão. Jesus diz assim: se você for jejuar, o hábito do jejum é uma prática cristã. Se você for jejuar, ele supõe que a gente vá jejuar. Não deixe de lavar o seu rosto. Jesus estava dizendo assim, viva normal, não queira mostrar que está jejuando para os outros. Por quê? Porque alguém que quer demonstrar uma santificação para os outros, talvez se coloque como coitadinho. Nossa, que fome que eu estou. Nossa, como eu estou fraco, não comi nada hoje, que eu estou jejuando. Você sabe, né? A Bíblia diz que se você faz isso, primeiro, se chama hipocrisia. Segundo, você está fazendo para demonstrar para os outros, não com o real significado ou intuito, que é buscar comunhão com Deus e agradar a Deus. Porque se o intuito é agradar a Deus, os outros não precisam ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo. O propósito é seu e Deus. O benefício não vai ser seu e Deus. A comunhão, o relacionamento, agradar a Ele, só Ele precisa ficar sabendo. Então, não queira demonstrar. E durante anos a igreja caiu no terrível engano de querer demonstrar relacionamento com Deus, santificação, apenas no exterior, sem ter o interior mudado. E a Bíblia vai chamar isso de lobos em pele de cordeiros. Lobos que se vestiram de cordeiros, mas não são. É isso que nós devemos atentar, meus irmãos. É isso que nós devemos entender. A santificação deve ser algo do interior para o exterior. Vai brotar naturalmente, como uma semente sai da terra. Não é essas plantas artificial, não. Tem gente comprando planta artificial. É bonita, é atrativa, mas perde o brilho com o tempo, junta poeira. Agora o que é natural, mais uma vez, se renova. Amarelou o pelo, vamos tosar,
vamos cortar, vai crescer outro, vai vir novamente sobre nós. Isso é santificação. Buscai, busque, não forçado, não apenas legalismo. Deixa naturalmente, deixa que os outros vejam, deixa que os outros digam. Lembre-se de Moisés. Deus deu a ele ali os 10 mandamentos, lembra? No monte Moriá. E ele estava ali, recebendo do Senhor, recebendo os 10 mandamentos, recebendo a lei de Deus, vendo o Senhor próximo. E quando ele desce, o povo olha para ele e diz: Moisés, seu rosto brilha. Moisés, seu rosto está resplandecendo. Cobre o seu rosto porque está diferente. Que os outros digam, não da nossa boca, mas as nossas atitudes. Há um ditado aí fora que diz que uma atitude fala mais que 1000 palavras. Que seja assim em nossa vida. Busque, viva de modo digno da vossa vocação. A nossa vocação é de ser salvos. Viva de modo digno. Um salvo não fala o que quer. Um salvo não vive da maneira que quer. Um salvo não escolhe para onde vai. Não. Cristo direciona a nossa vida. Amém? Para encerrar a aula de hoje, o ensinamento de hoje, e semana que vem nós vamos falar sobre glorificação, que é o terceiro estágio aí da nossa, no quarto estágio, né? É o que nós vamos alcançar quando Jesus voltar, né? Mas sobre salvação, sobre santificação ainda, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos em Colossenses, capítulo de número 3. E o foco aqui no dia de hoje é: não fique apenas com a santificação inicial, porque isso é um combustível, é como abastecer um carro. Você pode ter uma Ferrari, uma Lamborghini, o melhor carro que você pensar. Uma coisa é certa: se você não passar no posto de combustível, você vai parar. E vai passar vergonha, porque alguém vai olhar e vai dizer: um carrão desse, sem gasolina, vai passar vergonha, porque alguém vai passar e vai dizer: tem dinheiro para comprar um carrão desse e não tem dinheiro para abastecer. Assim é a vida cristã. Já viu pessoas que você dizia assim, ó: meu Deus, ele pregava, ele tocava, ela cantava, desviou. E olha, você viu? Mudou de religião, mudou. Não, ele deixou de abastecer, ele deixou de buscar a santificação. Esse sou eu e você. Amém? Deus abençoe Keila, amém. Glória a Deus, é um privilégio tê-la aqui conosco. Keila, o Paulo, um casal abençoado ali de Guarulhos. Tivemos o privilégio de celebrar o casamento desta família abençoada. Deus abençoe, saudade de vocês. Keila, Paulo, toda a família aí, Deus abençoe. É um privilégio, amém? Tá, as portas estão abertas aqui da nossa igreja. Saudade de vocês, para vocês fazerem uma visita aqui pra gente, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos continuar aqui. Então a santificação é isso. A santificação é esse processo. Há quem diga assim: agora Jesus me libertou, Jesus me santificou. É verdade, inicial, mas você parou no processo.
Não sei porquê, talvez por conta de algo que falaram, que fizeram. Eu não pensei que eu ia passar isso na igreja. Você espera o quê, meu irmão? A igreja é feita de homens, de mulheres ainda fracos, imperfeitos. Na igreja vai haver desavenças, na igreja vai haver discussões. Não pode haver uma vida de pecado sem mudança. Agora, as outras dificuldades, até Jesus voltar, teremos. Vença isso, resolva, fale o que está te incomodando, sente com o irmão, comunicai as vossas falhas com os santos. Por isso que a Bíblia vai dizer, mais uma coisa que é do processo de santificação, é ser lapidado um pelo outro. Salomão vai dizer assim, que como ferro afia o ferro, assim o amigo ajuda o outro, santifica o outro. Faça isso, amém? Então eu não sei o que foi que fez você falar, não, eu vou ser crente em casa. Não, você vai ser uma Ferrari sem combustível, você vai ser uma Lamborghini sem combustível, você vai ter a tendência de virar um lobo desejando ser ovelha. Você tem a tendência, pode ser que você se afunde na lama e não consiga voltar, fique atolado. Não pare, não importa o que falaram, não importa em qual rebanho você vai estar, permaneça no rebanho do Senhor Jesus. Então, Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 10, nós vamos encerrar com essa passagem, amém? Colossenses 3, do 1 ao 10. Eu quero que fique claro aqui a todos nós, santificação é um processo que não pode ser parado. Você não pode parar, não pode parar. Não brinque, não brinque. A Bíblia diz assim, ontem eu citei aqui para um jovem esse versículo: o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão. Ele não é o leão, ele quer ser parecido com o leão, mas ele está bramando, buscando, assim como a busca da paz, assim como a busca da paz e da santificação deve ser por nós, o diabo está buscando quem possa tragar. Amém? Então, busque, é a Bíblia que está dizendo, busque a santificação, sem a qual ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém verá o Senhor. Colossenses capítulo 3, a irmã Silvia colocou aí, do 1 ao 10, diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Esquece as coisas desse mundo. Tem muito crente ocupado demais com o mundo para pensar nas coisas do céu. Tem muito crente ocupado demais, muito cristão que se diz cristão, ocupado demais com coisas desse mundo, esquece das coisas celestiais do céu. Amém? E aí Paulo está dizendo aqui em Colossenses: buscai as coisas que são de cima, as coisas espirituais, as coisas do Senhor Jesus. Pensai, olha aqui, ó, o que você tem pensado? Ansiedade, preocupações, coisas desagradáveis, indevidas. Olha a recomendação da Bíblia: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A gente está preocupado demais, pensando demais nas coisas daqui, porque já estáis mortos
Mortos o quê? Para o mundo, para o sistema dessa terra. Nós estamos mortos. E a vossa vida está escondida em Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Esta palavra, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. É Ele. Lembra lá? Aquele que habita, o Salmo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós estamos cobertos debaixo das asas dele. Quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Olha só que importante aqui, ó. Aqueles que dizem assim, ó, a carne é fraca, é mais forte que eu. Olha aqui agora o que Paulo vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros. Quem coloca em submissão o olho, a mão, o nariz, os pés, quem coloca em submissão a mente, somos nós. Mortificai, coloca a carne no lugar dela. Diga: eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Se posiciona, mortifica. Mortificai, pois, os vossos membros. Aqui está falando de membro do corpo humano, que se apressa em pecar, que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas coisas sofrerá a ira de Deus. Deus quer salvar, deseja salvar, mas quem vive na impureza, no apetite desordenado, na vil concupiscência, na avareza, na idolatria, verá a ira de Deus. É algo estabelecido, não é porque ele é ruim, não é porque Deus é mau, não, é porque é estabelecido. E nós, como seres humanos, fazemos as nossas escolhas. Foi dito aqui ontem na oração, ontem a presença de Deus aqui foi manifesta no nosso meio. Foi dito aqui: há dois caminhos, céu ou inferno. Ir com Deus e a Cristo, ou ir ao inferno. Não há outra possibilidade. Amém? Versículo 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, olha que interessante, Paulo vai nos lembrar de algo, nas quais também, outro tempo, antes de Jesus, nós andávamos também, nós vivíamos nelas. Em outro tempo. Não dá para dizer que segue a Jesus e continua nisso, porque senão a gente entra no primeiro grupo, no grupo que vai sofrer a ira de Deus. Se não houve mudança e nós estamos na mesma vida de prostituição, de avareza, de apetite desordenado, de concupiscência, de idolatria, não há mudança. Estamos caminhando para a ira de Deus. Agora, se há mudança, nós somos do segundo grupo, que é o grupo que em outro tempo andava nesses caminhos, mas hoje já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo na fé no Filho de Deus. É isso que devemos entender, meus irmãos. Em outro tempo a gente andava, mas agora, olha aqui o conselho de Paulo. Ele faz a comparação como se fosse uma roupa. A santidade e a vida impura e a santidade, ele faz a comparação de como se fosse um sobretudo, uma roupa. Ele diz assim, ó, versículo de número 8: mas agora despojai-vos
Despojai é abra mão. Lembra de Bartimeu? Eu cito bastante Bartimeu aqui. Quando ele ouve que vem Jesus, ele diz: é hoje que eu enxergo, é hoje que eu sou curado. Ele abre mão da capa. Despojai-vos. É isso. Pense agora num sobretudo. Esse sobretudo carrega cólera, carrega malícia, carrega maledicências, palavras torpes. Está tudo preso nesse sobretudo aí. Esse sobretudo, ele nos rotula como apenas moradores, seres humanos dessa terra, como qualquer outro. Paulo está dizendo assim, ó: tira esse sobretudo, não cabe mais para você. Despojai-vos. Despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Amém? Versículo 9: não mintais. Para de mentir, irmão. Não mintais uns aos outros, pois já, olha aqui que interessante, já se despiste do velho homem com seus feitos. Se você aceitou Jesus, você já abriu mão, você já se despiu daquele velho homem, daquela velha mulher. Para de querer vestir ele de novo, para de querer fazer as mesmas coisas que você fazia. Cristo já fez você tirar. Você ouviu como Bartimeu, você ouviu a voz de Jesus. Não preciso mais dessa capa, não preciso mais disso. Eu me despi do velho homem. Amém? Olha que interessante o versículo 10: santificação. Olha como funciona. Agora vos vestiste do novo, que se renova. Lembra que eu falei? Eu falei lá da ovelha, eu falei lá do combustível do carro. É renovando. E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quer conhecer a Deus? Quer ter mais intimidade com Deus? Você vai ter que se vestir todo dia, se renovando todo dia do novo homem, da nova mulher. É um processo. Nunca se esqueça isso. A vida com Deus não foi um único momento. Foi só aquele dia que eu aceitei Jesus. Não. Você entrou em um processo. Eu quero que isso seja gravado no teu coração. Eu quero que isso seja gravado em tua vida. Nunca pare neste processo. Nunca estacione nesse processo. Hoje nós temos que ser melhor do que ontem. Amanhã nós temos que estar melhores do que hoje. Cuide, zele, seja melhor, seja mais parecido com Deus. E aí ele termina, Paulo, dizendo assim, vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quer saber se isso está fazendo efeito na sua vida? Quer ver se você está vivendo isso? É simples. Pare agora e analise. Os lugares que estamos indo são lugares que Jesus frequentaria? O tipo de comentário, piada, palavras que usamos, seria o tipo de palavra que Jesus usaria? As vestes, comportamento, tudo. Essa análise deve ser feita por um cristão todo um dia. Deixa eu te dizer, tropeçar, nós vamos. Não deveríamos cair, mas caímos. Tropeçaremos, iremos errar, é fato. Estamos em um processo.
Agora diz a palavra que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Você pode até sujar seu pé na lama, mas não queira mergulhar nela. Não queira se afundar nela. Sujou as vestes, confessa e deixa. A Bíblia diz: alcança misericórdia. Nunca saia desse processo, porque se vivermos continuamente no processo de santificação, nós chegaremos no processo de glorificação. Semana que vem nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse processo. Amém? Se ficou alguma dúvida sobre santificação, nós vamos aqui depois falar mais sobre essa busca, né, sobre as ferramentas de santificação. A gente falou muito hoje do comportamento. Comportamento cabe a nós, o posicionamento. Mas há outras ferramentas que nos ajudam na compreensão e no caminho da santificação. Mas o comportamento é indispensável nessa busca da santificação. Então, busque, viva de modo digno da vocação a qual foi chamado. Você foi chamado para ser salvo. Viva de modo digno. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre as demais ferramentas da santificação e, por consequência aí, a glorificação, que é o ápice da vida de santificação. Se você ficou com alguma dúvida e deseja tirar essa dúvida, manda aí mensagem nos grupos do WhatsApp, manda mensagem no Instagram. Você pode fazer isso nos consultando aí aqui na igreja, nos procure. Amém? Os irmãos aí que acompanham, venha falar com a gente, dúvida que vocês estão tendo. Amém? Eu espero que a gente possa ajudar uns aos outros. Nos procure, vamos sanar todo tipo de dúvida em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, a você que acompanhou, lembrando que este programa estará disponível no YouTube daqui a pouquinho. Nós vamos subir ele aí no YouTube. E lembrando também que amanhã nós teremos o nosso culto aqui na nossa igreja, na rua Naxiná, número 101, no Vila Alpina, zona leste de São Paulo. Nós estaremos aqui e eu conto com você e com a sua família. Você que está de férias, você que pode, esteja aqui com a gente, cultuando ao Senhor, louvando, adorando, ouvindo a palavra de Deus. 19h30, nós aguardamos você e a sua família. E no domingo, você que não pode durante a semana, domingo nós estaremos aqui também às 18 horas, ouvindo a palavra de Deus, presença de Deus. E eu conto também com a sua presença, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Nós vamos orar, aí tem pedido de oração. E quero agradecer a Deus os irmãos que vieram ontem aqui em nossa igreja na oração. Meus irmãos, o Senhor se fez presente aqui, renovou as nossas forças, falou grandemente, foi bênção. Então de terça-feira, venha orar junto com a gente, venha colocar diante do Senhor. Nós temos os pedidos de oração ali, vamos interceder juntos. Esteja aqui com a gente, em nome de Jesus. Tem mais alguém que tem algum pedido de oração? Minha mãe deixou aqui orar pela Maridalva, amém? Precisa de tratamento contra bronquite. E pelo... amém, é pelo Toninho, amém. Vamos estar orando pelo Toninho, que é marido da Maridalva, amém. Vamos estar orando pelo Toninho, para que Deus prepare esse tratamento aí contra a bronquite. Também orando por cada um dos irmãos que estão enfermos, que estão necessitados de uma porta de emprego, estão passando aí necessidade também, passando necessidade talvez de alimentos, qualquer tipo de necessidade. Nós vamos estar orando, meu Deus. A Bíblia diz que o justo não fica desamparado, e nós aprendemos que somos justificados. Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai operar um milagre.
Amém? Comunique com os santos. Amém? Fale com o seu irmão, fale com a igreja, o que ele tiver à nossa disposição, nós ajudamos uns aos outros. Amém? Então comunique, vamos ajudar os outros, todos nós. Ninguém tem tão pouco que não possa dar, abençoar o outro, e ninguém tem tanto que não possa receber ainda um pouquinho mais. Então tenha essa premissa com você, ajude e seja ajudado. Não é vergonha para ninguém. Amém? A irmã Fernanda também, a pastora Fernanda, pede oração pelo seu ministério. Amém? Vamos estar orando para que Deus fortaleça, dê direção, renovo, fortalecimento em nome de Jesus. E a cada um dos irmãos, ore por minha família, ore, amém, por minha esposa. Daqui uns dias a nossa bênção está chegando aí, teremos ela no braço, assim como o Joaquim, filho da minha irmã Thalita também. Vamos estar orando por elas, para que Deus as ajude e chegue aí com saúde, mais 2 crianças aí, servas do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Vamos orar nessa noite. Muito obrigado a você, muito obrigado à sua família. Eu espero que o aprendizado tenha sido bênção para você. Estamos aqui para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Amanhã é você aqui ensinando outros, em nome de Jesus. Trabalhamos para que o reino seja proclamado. Trabalhamos para que outras vidas tenham o mesmo desejo de ganhar almas para Jesus, de ganhar almas e alcançar outras vidas como nós fomos alcançados. Não trabalhamos para ter fama, para ser reconhecido, não. Trabalhamos para que Ele seja reconhecido e você se renda a Jesus de todo o coração. Amanhã vai ser você aqui ensinando, vai ser você falando de Jesus. Eu creio que Deus vai levantar muitos e muitos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua presença, pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Pai, por cada um dos irmãos que acompanharam este programa, Pai. Eu creio que o Senhor capacitou, direcionou, fortaleceu vidas. Pai, liberta, transforma, restaura, cura. O Senhor tem poder para tudo isso e muito mais. Pai, é infinita a Tua graça, é infinito o Teu amor, é infinito o Teu poder. Por isso eu te peço, alcança, trabalha, restaura, liberta, Senhor, cada vida em nome do Senhor Jesus. Toma o Toninho nas Tuas mãos, Senhor, prepara o tratamento que Teu filho está precisando, debaixo do Teu querer e da Tua vontade. Cada um dos irmãos, Pai, aqueles que estão depressivos, toca no coração dele, toca na mente dele. Aqueles que estão pensando em desistir, em parar, desistir da vida, desistir, meu Pai, do casamento, desistir, Senhor, do emprego, da família. Pai, toca no coração dele, toca no coração dela. Não permita que eles abram mão do que o Senhor tem a eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, também eu te peço, Pai, pelos enfermos, por aqueles que estão, Senhor, passando por necessidades, meu Pai, físicas. Abre as portas de emprego, Pai. Supre a necessidade, Senhor, a nossa necessidade de alimento, de vestimento. Cuida de nós, Pai. Estamos vivendo crise econômica em nosso país. As coisas estão difíceis, estão caras. Pai, nos ajude. Põe a mão sobre o nosso país, Deus. Direciona a nossa vida. Ajuda a administrar o que o Senhor tem dado em nossa mão, Pai. A bênção tem vindo. Muitas vezes falhamos e pecamos por não saber administrar. Dai-nos sabedoria, Pai, direção, em nome de Jesus. Deus, cada um dos irmãos que acompanharam, os que vão assistir posteriormente, Pai, abençoa eles, fortalece esta igreja, Pai. Abençoa os cultos, meu Pai, de quinta, de domingo, de terça, para a glória do Teu nome. Que este ano de 2022 possamos continuar ganhando almas e, Senhor, levando vidas a Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã eu aguardo você e a sua família aqui, 19h30. Vai ser um prazer recebê-los aqui, dar um abraço em vocês e cultuar a Deus juntos. Às 19h30, Rua Naxiná, 101, no Vila Alpina. É ao lado do hospital, é facinho, venha, amém? Adoramos ao nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja sobre nós, hoje, para sempre. Vamos dizer amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Foi muito bom participar com você deste programa. Até amanhã, 19h30, quinta-feira, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, bom descanso, ótimo fim de noite, uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus.